nossa reflexão semanal que vai ao ar todas as quartas-feiras. E hoje nós teremos aquela satisfação, depois de bastante tempo, ele já falou para nós lá na pandemia, colaborou conosco, mas é um trabalho legal de orações, de vibrações, nas segundas-feiras. Ele é a esposa, Ociander Stefek, se eu estiver errado, ele me corrige depois. Vai falar um capítulo fantástico, uma reflexão fantástica. Vamos convidar ele, fica melhor assim. Bom dia, Ociander, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Edivaldo, tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. E você, como é que tá? Estamos na luta aí, batalhando, não pode parar, né? Não parar jamais. Não vai ter parada, né? Fique com Deus, e uma boa reflexão para você. No final a gente retorna. Tá joia, obrigado, Edivaldo. Obrigado a você. Bom, primeiramente um abraço para todo mundo que está nos acompanhando agora. Os irmãos aí de Barretos, da Associação Espírita Francisco Cândido Xavier. É uma honra falar para vocês aqui mais uma vez. E hoje eu fui incumbido, então, pelo Edivaldo, de fazer uma reflexão breve aqui em relação a uma reflexão feita pelo nosso incansável, nosso abnegado Emmanuel, no livro chamado Livro da Esperança. Lá no seu capítulo 34, ele diz assim: deveres humildes. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aí que nos acompanham nesse momento aqui, certo? Vamos lá? A reflexão, como todo mundo já conhece já a ideologia, né, do Emmanuel, de trazer para nós exemplificações de que todos nós somos importantes, todos nós estamos aqui em missão nesse mundo, nessa encarnação. Não há quem não esteja envolvido com algo, e por mais singelo que seja aquilo que você faz, tem um valor tremendo para Deus. Vocês imaginem que Jesus falou assim uma vez que não tem uma folha que cai de uma árvore sem que o Pai saiba e que tem alguma finalidade. Às vezes eu paro e fico pensando em cada coisa que eu penso assim, será que eu estou ficando meio doido? Será, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, as folhas que caem de árvores, elas têm um papel. Você reparou que cada folha, que nem aqui em frente de casa tem uma árvore que agora nesse momento ela está soltando muita folha, muita folhagem. Para onde vão essas folhas? Aquelas que ficam na calçada, que não dá tempo de a gente varrer, recolher e jogar no lixo, vem uma chuva e carrega elas para o rio que tem aqui na baixada, aqui perto da minha casa. Qual que é a função dessa folha? Ela chega no rio, ela vira material orgânico, ela vira um material que entra em uma semidecomposição, né? E ele se transforma em adubo. Então a beira do rio ali, as margens do rio ficam carregadas de nutrientes que tem nas folhas, que tem nas árvores. Mesmo que a folha esteja seca, ela tem a sua função. Então você imagina que num ecossistema complexo como o nosso, uma folha tem função. Uma singela folhinha de uma árvore caiu. Ou então ela fica assim, se ela não é carregada pela chuva, ela é triturada pelas pessoas que passam, uma bicicleta, um carro, e ela vira pó, ela vira poeira, ela vai se dissolvendo, ela vai ficando até às vezes em suspensão no ar. Esse pó, ele vai permeando tudo. E até o pó tem função específica. Porque o pó, ele vem a ser ele vem fazer aquele trabalho, sabe, de que do pó veio, ao pó retornarás. Então, quando você é envolvido por pó, e se você não limpa, por exemplo, um carro, um veículo, fica parado anos e o pó vai se depositando nele. O pó, às vezes, sim, mistura de folhas, como eu falei, da função da folha, de pequenas pedras que vão sendo trituradas também, vão sofrendo a erosão do vento, da água. E aí, então, o pó, se você for fazer uma análise, ele tem composições de vários mecanismos, de vários componentes, melhor dizendo. Então, se você pegar uma pequena porção de poeira, se passar o dedo num carro assim, pôr ela no microscópio e analisar, você vai encontrar ali restos até de animais mortos, restos até de fezes de animais da rua, você vai encontrar restos de folhas. Olha a função da folha, lembra desse detalhe. Então essa poeira tem uma finalidade.
Deus promove que tudo se renove. E aí então, se você deixar um veículo, voltando na história do veículo, você deixa o veículo parado muitos anos, ele vai ficando literalmente empoeirado e ele vai se decompondo. Porque a poeira ela tem uma função de ir oxidando o metal, né, o alumínio, o aço. Então, passados talvez muitos anos, muitas décadas, talvez até séculos, se aquele veículo não for devidamente higienizado, ele vai literalmente virar pó também. Porque o processo na obra de Deus é assim, tudo tem finalidade educativa, tudo tem finalidade absolutamente imprescindível. Então não existe nada que não tenha validade. Muita gente me pergunta, você escuta, me explica qual o motivo de Deus ter inventado pernilongo e barata. Quer dizer, eles têm uma função na natureza de regular, que a gente ainda talvez não tenha um conhecimento profundo em relação a esse assunto. Mas, por exemplo, ao meu entender, o pessoal está na luta aí de exterminar o Aedes aegypti, que é aquele mosquitinho que provoca dengue, né? Hoje chikungunya, etc. E se não fosse a existência dele, com certeza nós não aprenderíamos a cuidar melhor dos nossos jardins, dos nossos canteiros, dos nossos quintais. A gente deixaria água acumulada, a gente deixaria o mato crescer, não nos importaríamos. Então, eu já enxergo assim, a finalidade da existência de um pernilongo ou até de barata é que a gente aprenda a ter mais higiene. Então, se uma barata e um pernilongo têm função, você imagine, será que existe alguma coisa nesse mundo que não tem nenhuma função? É disso que nós vamos falar aqui agora. Voltando aqui então ao livro da Esperança do Chico Xavier e do Emmanuel, capítulo 34, Deveres Humildes. Vem a citação primeiro do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 43, onde narra o Mestre Jesus a seguinte frase: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Aquela parábola da mulher que deu o último ceitinho, a última moedinha que ela tinha, a viúva, né? E então Jesus afirmou que ela deu tudo que ela tinha, mesmo que era uma moedinha de 10 centavos, enquanto o outro foi lá, deu 100 moedas de ouro, o outro deu 200 moedas de ouro, e a mulher, né, a viúva, deu apenas 10 centavinhos, mas era tudo que ela tinha, ela deu de coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 6, diz o seguinte: aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Então nós percebemos que as duas lições aqui nos propõem o seguinte: você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser importante, você não precisa ser grandioso para realizar grandes coisas. Uma singela viúva, uma pessoa simples, que deu apenas uma moedinha, contribuiu mais perante os olhos de Deus do que aquele que deu muito, porque deu aquilo que lhe sobrava. Não fez nenhum esforço, fez algo assim que... eu tenho 1 milhão de moedas de ouro aqui, eu vou dar 100 então, moedas de ouro. Parece uma grande fortuna, mas para quem tem 1 milhão é quase nada, então não houve esforço. E aí o Emmanuel começa então refletindo, dizendo o seguinte: abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserve. Grande é o sol que sustenta os mundos e grande é a semente que nutre os homens. Então ele fez uma comparação do sol, que é a maior representação de Deus que a gente conhece, que é a figura que simplesmente governa a nossa vida. Se não fosse o sol, a gente não estaria aqui nesse momento. E também sustenta as pequenas sementes, são imprescindíveis, sem elas nada iria fluir, nada iria acontecer, porque nada iria brotar. As grandes árvores que você enxerga hoje são originárias de pequenas sementes, né? Muitas delas absolutamente ínfimas, como a semente da mostarda, que o Evangelho trata bastante. Engenheiros planificam a estrada, consultando livros preciosos no gabinete, e a breve tempo larga avenida pode surgir na selva. Entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros abnegados removem estorvos do solo e transpiram no calçamento. Ou seja, para se construir uma grande avenida, às vezes até adentrando em uma selva, ou construindo algo onde nunca existia, porque você vê, a avenida só é construída uma rua onde antes era um mato. Então tiveram que haver
incansáveis servidores, que muitas vezes retiram tocos de árvores, retiram grandes pedras, às vezes tem que implodir pedras porque estão atrapalhando o caminho. Então uma avenida ela não é construída apenas na planificação mental ou na estruturação realizada de uma forma engenhosa por aquele que é competente em realizar esse serviço, que são os engenheiros. É necessário da mão de obra, da força bruta, daquele que põe a mão na massa, que literalmente às vezes pega um toco, um galho com as mãos. Quer dizer, como que se construiria então uma grande ferrovia nos rincões desse país, do Brasil, que já existe aí ferrovia desde o fim do século XVII, início do século XVIII? Então, esse desbravamento que foi feito necessitou de mãos calejadas, de mãos cansadas, de muito suor, como está aqui, ó. Removem estorvos do solo e transpiram no calçamento. São pessoas que incansavelmente trabalharam para construir grandes obras, mas houve antes um planejamento mental, mas sem execução, mas talvez até a gente pode até usar esse termo, sem aquele auxílio mais grosseiro, daquele que pega a pedra mesmo, que transpira, não é possível realizar grandes obras. E o Emmanuel continua: urbanistas esboçam a planta de enorme edifício, alinhando traços nobres ante a mesa tranquila. Ou seja, você vê, então lá o pessoal, os urbanistas planejando construir um grande arranha-céu, um grande edifício, fazendo ali desenhos, né, de como vai ser ali a nobreza dos traços daquele prédio, daquele grande edifício. Uma mesa tranquila, a gente pode até hoje acrescentar aqui uma mesa assim, em um escritório com ar-condicionado, com um cafezinho ali, para que os engenheiros façam um planejamento devido e muito competente. E é possível que arranha-céu se levante pressuroso, acolhendo com segurança numerosas pessoas. Você imagina a responsabilidade de construir um prédio, que às vezes tem prédios que abrigam milhares de pessoas, ou seja, mais de 1000 pessoas. A gente lembra lá do ataque das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né, no ano de 2000, se não me engano, em 2001, 2002, né, o 11 de setembro está até chegando agora, né? Vai ser aí hoje é dia 8, né? 9, 10, 11, na quarta-feira agora, 11 de setembro. Passados mais de 20 anos, ali foi uma tragédia de mais de 5.000 pessoas, né, morreram naquele atentado terrorista, né? Então você imagine a responsabilidade de construir um grande prédio assim. Aí ele continua, Emmanuel: todavia, a fim de que a obra se erga, esfalfam-se lidadores suarentos na garantia dos alicerces. Como que se construiria um World Trade Center sem que tivessem nobres trabalhadores que vestiram uma camisa sujinha, às vezes rasgada, porque não adianta vestir uma camisa muito limpa, porque tem que mexer com cimento, com concreto, com ferro, né, arrancando ali de novo, né, o mesmo que fez a avenida ali. O indivíduo que vai construir um prédio, tem que fazer fundações. Você imagina a profundidade da fundação de um prédio de mais de 100 andares, né? Então é preciso o trabalho nobre desses indivíduos. Técnicos avançados estruturam as máquinas que exaltam a indústria, e com elas é provável se eleve o índice da evolução de povos inteiros. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável que operários valorosos exponham as próprias vidas junto aos fornos candentes de ferro e aço. Você já pega mais na parte antiga. Hoje em dia, as grandes siderúrgicas ainda necessitam do trabalho manual de muitos trabalhadores, mas ainda é um pouco mais tecnológico hoje em dia. Você pega aí as grandes indústrias, por exemplo, os fornos gigantescos que produzem aço, que fundem o aço, né, e produzem as ferragens que vão construir rodovias, vão construir prédios, monumentos enormes. Tem a necessidade daqueles trabalhadores ali valorosos, como ele coloca aqui, ó. Exponham as próprias vidas. Negociantes de prol arregimentam os produtos da terra e por eles conseguem formar a economia e o sustento de grandes comunidades. Mas semelhante vitória comercial exige que anônimos semeadores chafurdem as mãos no limo da gleba. São aquelas pessoas que literalmente metem a mão na massa, que cavucam a terra com as mãos, jogam a sua sementinha, fazem ali a adubação. Às vezes tem que regar, nós estamos vivendo um período de seca, tem que regar, senão a planta não nasce, para enfim produzir.
né? Os alimentos que nutrem comunidades. São trabalhadores incansáveis. O que seria de nós sem esses valorosos trabalhadores do campo que produzem aí com uma vaquinha, tiram um leitinho, faz um queijo? O que seria de nós para comer aí o nosso arroz, o nosso feijão, né? Sem essas pessoas que põem a mão na massa? Não perguntes quem sou eu, e nem digas nada valho. Honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Me lembrei da Estela, minha esposa, está aqui nesse momento, cuidando mais da nossa casa, cuidando da mãe idosa e doente, acamada. O que seria da mãe se não fosse ela? Fazendo esse serviço que às vezes não é observado pela sociedade, não é um serviço de destaque. Ela não é uma empresária, não é uma gerente de uma grande empresa, ela não cuida de várias pessoas, de vários trabalhadores ali secundários a ela, mas ela realiza talvez o trabalho mais notável da própria vida. Cuidar da mãe e do pai, que já desencarnou no fim do ano passado. Então, minha casa, assim, a nossa casa aqui ficou assim, um verdadeiro mini hospital para cuidar da Dona Isabel, e a Estela faz isso com primazia. Se ela pudesse resolver e falar assim, quer saber, eu não vou cuidar da minha mãe não, vou colocar ela num local, numa casa de abrigo, ou numa casa de repouso para idosos, ou no hospital, no mini hospital, eu vou contratar alguém para ficar cuidando dela, e vou trabalhar aí para fora, vou exercer a minha função. Ela poderia fazer isso, mas será que isso enobreceria o seu íntimo? Será que isso engrandeceria a sua consciência? Nos princípios que regem o universo, todo o trabalho construtivo é respeitável. Repara que esse dispositivo da lei divina funciona em ti próprio. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. Às vezes a gente olha para coisas grandiosas e esquece de olhar para os pequenos detalhes. É preciso, antes de iniciar uma grande jornada, observar bem se os nossos pés estão bem calçados. Observar se o pneu do carro está calibrado para te garantir o retorno seguro ao local para onde você está indo, ou depois voltando para sua casa. E me lembrei de uma trovinha aqui, até foi sugestão da Estela, do Mário de Linhares, no livro Trovas do Mais Além, do Chico Xavier, que diz assim: a ação no bem, por mais simples, é sempre elevada e bela. O sol, luzeiro gigante, não faz a função da vela. Portanto, meus amigos, finalizando nossa reflexão de hoje, nós não somos um sol, nós somos uma vela, mas somos imprescindíveis sendo vela. Então, façamos bem o nosso trabalho. Realizemos aquilo que, por mais que seja ínfimo e aparentemente irrisório, e até de certo modo invisível aos olhos das pessoas, mas nós sabemos da importância daquilo que fazemos. Então, se você faz algo que ninguém vê, lembre-se, Deus vê. A obra divina te acompanha, sabe do teu coração. Então faça com carinho. Lembre que você é importante. A Estela está ali cuidando da mãe dela agora. Talvez ninguém saiba que ela faz isso, mas eu sei. A mãe dela sabe. Deus sabe. Certo, meus amigos? Então, realizo aqui o meu desejo de que possamos nos encontrar novamente em breve, agradecendo a oportunidade de falarmos aqui uns aos outros e desejando que cada um possa ter encontrado essa ressonância, essa importante reflexão íntima de se descobrir, sim, muito importante. Você é importante. Mesmo que você não seja tão belo como você gostaria, mesmo que você não seja tão rico, mesmo que você doe apenas uma moedinha de 10 centavos, mesmo que você não tenha nenhum dinheiro, você é capaz de fazer muita coisa para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Você é capaz de mandar um WhatsApp, você é capaz de dar um sorriso, você é capaz de trazer um copinho d'água. Eu estava aqui agora há pouco preparando para fazer o estudo, a Estela veio e me trouxe o copinho com água aqui. E ela falou assim, vou levar também um café. Olha só, que bênção. Ninguém sabe que ela fez isso, mas ela fez e me ajudou demais para poder colaborar aqui com esse singelo estudo. Muita paz a todos vocês e muito obrigado. Muito bem. E saibamos dos nossos deveres. Essa é a passagem que você mencionou hoje. Cada um de nós passamos aquilo que nós nos comprometemos diante de nossa existência. Concorda? Exatamente.
É isso aí, Edivaldo. Luciano, obrigado, que Deus te abençoe. Dá um abraço na Estela, até uma próxima oportunidade. Que Deus sempre abençoe o trabalho de vocês aí. Muito obrigado pelo convite, pela disposição de me chamar e me coloco à inteira disposição sempre. Obrigado, Edivaldo. Você nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira, um ótimo restante de dia, um ótimo restante de semana, e até na próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir, ele vai permitir. Um grande abraço a todos. Valeu, Luciano. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. É. Gente, muito obrigado vocês aqui. Eu participei agora de uma gravação de um vídeo que vai ao ar aqui nessa quarta-feira para a Associação Espírita Francisco Cândido Xavier de Barretos. Então me foi pedido pelo Edivaldo, que é dirigente lá da casa, que fizesse esse estudo relacionado aqui. Então são os deveres humildes no capítulo 34 do livro O Livro da Esperança. O livro se chama O Livro da Esperança, do Chico Xavier e do Emmanuel, certo? Obrigado vocês aqui do Instagram que vieram me acompanhar aqui, tiveram aqui a gentileza de esperar aqui esse tempinho para estarmos juntos. Espero podermos nos encontrar mais vezes em breve. Um beijo para vocês, um ótimo domingo e uma ótima segunda-feira, ótima semana, melhor dizendo, e até mais.